Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez à comunidade dos Pensadores Livres. Dessa vez eu vou fazer uma resenha literária sobre um livro que eu li recente, que é o Dados e Homens. Esse livro, a história dele, assim como ele apareceu para mim, foi do seguinte modo, foi meio acidental. Eu não fui até uma livraria para buscar ele, até então eu nem sabia da existência dele. Então, um dia na livraria, né, dando uma passeada mesmo, eu vi que tinha, né, esse título Dados e Homens, e que tinha um D20, não sei se dá pra ver aí, um dado de 20 lados aqui na lombada. Falei, opa, esse livro aí é de RPG. Aí a hora que eu puxei a capa, eu constatei. Ainda mais porque o subtítulo dele é A História de Dungeons and Dragons e de seus jogadores. Eu sou jogador de Dungeons and Dragons há 18 anos. Então, nessa hora eu falei, não, então esse daí eu vou levar ele. Né? Pela sinopse aqui, na contracapa, eu não levaria, sabe? Porque é um pouco... eu li aqui, eu tive uma sensação de uma coisa meio sensacionalista, sabe? Uma coisa para pegar jogadores de RPG. Né? Mas falei, vou levar, porque não é sempre que a gente encontra um livro que conta a história dos jogadores de Dungeons and Dragons. Então, decidi levar o livro e aí eu falei, poxa, no primeiro capítulo eu já falei, cara, eu acho que vai ser realmente sensacionalismo. Porque começava falando que toda a história de RPG começa em uma taverna e tal, e tal, e tal. Então parece um pouquinho meio que enrolação, assim, o primeiro capítulo. Né? E aí eu falei, pra mim que joga há muito tempo, né, se você não... depois assista aí, vou deixar aqui na tag aqui em cima, um vídeo que eu conto essa história do meu trajeto sobre o D&D. Então, assim, pro cara que joga RPG, esse tipo de coisa é meio clichê, né? Então eu falei, não, mas vamos seguir. Mas aí, eis que no segundo capítulo, eu já tive uma surpresa. Né? Então o autor deu uma guinada na história para um rumo totalmente diferente. Ele começou uma trajetória, né, da criação do Dungeons and Dragons, mas bem antes do Dungeons and Dragons. Então ele pega lá atrás, ele vai... Né, o Dungeons and Dragons ele começa aí na década de 70. Então ele vai trazendo a história desde os jogos de estratégia anteriores ao D&D, né, que é, por exemplo, Chainmail, até mesmo War, e outros jogos de tabuleiro como Banco Imobiliário e esses jogos famosos de tabuleiro. Então ele faz uma pesquisa intensa sobre os jogos, como esse tipo de jogo lúdico ele exerce, né, um papel assim atraente nas pessoas, nos seres humanos. Isso ele pega desde lá da antiguidade. Ele vai mostrar como que as pessoas lá na antiguidade, lá na época de Homero, ou até mesmo antes, as pessoas já eram fascinadas com jogos, esse hobby, esse passatempo que consegue satisfazer tanto o ser humano. E ele vai mostrando ali com um pouquinho de dados científicos por que isso acontece. Então ele é um livro que ele serve, além do hobby, do lazer, para quem, né, vai degustar essa leitura, ele serve também como um amparo para quem pesquisa jogos. Tá? Então, se você é um professor, trabalha com coisas lúdicas, professor de educação física ou com crianças, vale a pena dar uma lidinha nesses capítulos aí, porque ele faz esse apanhado. Depois ele vai trazendo a história até chegar, né, no Dungeons and Dragons. Então o Dungeons and Dragons é inspirado em jogos de estratégia anteriores. O criador do Dungeons and Dragons é o Gary Gygax. O Gygax, ele gostava muito de jogos de estratégia, ele e seus amigos. Então ele se reúne com uma turma e começa a pensar estratégias mais avançadas.
o meu personagem precisasse escalar, como que ele faria? Então tem que criar uma regra para escalar. Se ele precisasse nadar, uma regra para nadar, e assim por diante. Então, esse livro ele foi muito cuidadoso, porque ele, além dele mostrar a trajetória do Dungeons and Dragons, ele ultrapassa, né? Ele vai para além ali dessa aresta do RPG. Ele vai em outros jogos de estratégia. Ele fala sobre empreendedorismo. Ele conta como o Dungeons and Dragons se tornou uma empresa milionária, se tornou um jogo conhecido no mundo inteiro. Você pode ir na Ásia, você pode ir na Europa, você pode ir na América do Sul e principalmente onde ele foi criado, nos Estados Unidos, que é muito conhecido por várias pessoas. Então tem aí ator de Hollywood que joga, são vários, né, que jogam. Por exemplo, o Vin Diesel é um dos jogadores de RPG conhecido. Então, esse autor ele foi muito cuidadoso. Eu gostei muito da leitura, porque ela é muito prazerosa, sabe? É uma leitura assim suave, ela é leve e ela tem uma narrativa paralela de RPG. Então, o autor do livro, ele joga RPG, né? Ele é jornalista e ele vai contando uma história que ele tem com o grupo dele. Então é uma história paralela. A princípio, a história é o que mais te dá satisfação. Depois da metade para frente, na verdade, você já não quer nem muito saber da história, porque você está tão pego pela história do RPG mesmo, na vida real, a trajetória dele, que logo você já quer ir direto para esse trajeto, né? Então, ele vai contar como o Gygax se tornou milionário e como ele também conseguiu, de certo modo, perder suas ações e depois como o RPG se reergue. E assim, ele pega desde a primeira edição do Dungeons and Dragons e vai trazendo até a 5ª edição, né? Esse livro aqui, ele foi escrito em 2013, mas ele foi traduzido para o Brasil em 2016, então ele é um livro recente. E a 5ª edição ainda nem foi traduzida oficialmente para o Brasil, né? Parece que tem algumas traduções aí de fãs, mas oficialmente ainda não veio, né? Então é um livro que ele é atual, o autor conhece muito bem o que está falando, por ser jogador de RPG, ele frequentou as entrevistas sobre RPG, ele pesquisou artigos, né, sobre o Gary Gygax, sobre as entrevistas dele, ele fez um apanhado geral, ele foi muito cuidadoso, é surpreendente, vale a pena a leitura, tá? Se você é jogador de RPG, vale muito a pena. Se você não é jogador de RPG, mas interessa por coisas geeks, né, esse universo nerd, vale a pena também, porque conta um pouquinho sobre os games eletrônicos aqui, quando começou a fazer frente ali, disputar espaço com o D&D, né, a Nintendo e tantos outros. Se você estuda empreendedorismo, vale a pena também, porque conta como ele fez, né, o Gygax foi um empreendedor, ele teve uma visão, né, como ele conseguiu o capital inicial, porque ele não tinha recurso e assim por diante. Então, é um livro fascinante. E para fechar, né, o autor ele fez uma peregrinação ali nos Estados Unidos, nas regiões onde foram criados, né, os primeiros passos ali do D&D. Então, ele foi visitar a casa onde o Gary Gygax morava com a sua família. Depois ele foi onde foi a primeira loja da TSR. Então ele vai mostrando ali como tudo surgiu, lá em Lake Geneva, depois lá em Seattle. Então ele vai em encontros de RPG, ele conta de uma experiência que ele teve quando ele foi convidado para um jogo teste da 5ª edição, de primeira mão, né? Então ele foi chamado para experimentar esse jogo. Ele foi para algumas entrevistas com os criadores da 5ª edição. Então, assim, é uma narrativa muito rica, divertida, porque o autor ele é muito engraçado, assim, ele tem um humor geek interessante
e é um livro que distrai a gente muito bem. Então fica aqui a indicação, Dados e Homens, e se você ler o livro, compartilha com a gente aí suas impressões. Se você já leu, deixa aí os comentários sobre, e à medida que eu for lendo outras obras dessa temática, eu também vou compartilhando com vocês. Então, até a próxima, a gente se vê.